Olá, sejam todos mais muito bem-vindos aqui à Casa do Caminho, na cidade de Bienne, na Suíça. Estamos vendo na tela a Terezinha, o senhor Júlio e quanto. Ah, e Tere... ah, a Elzinha entrou também. Então sejam todos bem-vindos e um abraço fraternal, pedindo permissão para estar adentrando aos vossos lares e também para as pessoas que verão posteriormente esse vídeo. Bom, hoje, 13 de maio de 2024, quarta-feira, daremos continuidade ao capítulo 7, Esboço Geológico da Terra. Ficamos na página 175 e no item Peraí. 40. O senhor. Olá, minha lindeza! Como é que é o nome dela mesmo? Aí ela. Meg, Meg. Então, nós estamos estudando aqui os vários períodos, olha aí. Inclusive, hoje encontrei uma coisa, eita, aí sim que estão os gatinhos que se desenvolveram também. Mas isso é uma outra conversa. Bem, Outra Meg, né? história. Né, Meg? Meg, Meg. É É. linda. Então, é muito linda, olha o rabinho dela. Eu acho linda. E tem que ser assim, espontâneo. Seu Júlio, Oi. então eu vou. O senhor prefere que eu compartilhe a tela, não é isso? Sim, para eu O poder. senhor Rony está entrando. Que bom! é, Muito bom. Então, o senhor, combinamos que o senhor Júlio sim. iria fazer um pequeno, grande resumo. Não, eu estou brincando, um resumo para, se for possível, iniciarmos o período diluviano. Mas como nós não temos pressa, vamos lá. Aí, peraí, seu Júlio. Bem-vindo, seu Rony, que coisa boa! Boa tarde a Ai, que Boa todos. bom, tarde. boa tarde. Boa tarde, Muito seu Rony. bom, muito bom. Então, o senhor gostaria de reler algum item anterior, ou o senhor prefere fazer uma explanação? Eu gostaria de saber o que foi estudado na quarta, né? Quarta passada, que eu não participei. Sim, geralmente. Segunda, Bom, então segunda vamos. passada. Nós Vai, estamos Tereza. aonde? O senhor não viu o conteúdo do cartazinho, não, né? Não, não vi. Então tá. E nós estamos no capítulo 7 e paramos no item 40. O senhor Júlio fará um resumo, talvez, não sei, dos dois itens anteriores, como havíamos começado. Se der tempo, iniciaremos o período diluviano no 43. Se, mas, vamos lá. Tá bom. Na página É o cento e seu, setenta e cinco do livro seu- é o físico, seu Rony. Viu, seu Rony? É o seu Júlio que vai fazer um comentário agora, o seu Júlio, viu? Ah, Bom, Para nós entendermos melhor esse capítulo aqui. vamos ouvir então. Bom, vamos. A página 100, começa pelo item, por favor. qual Acho que tem item? que abaixar um pouquinho aqui, Não, não? mas qual item o senhor quer? Esse do resumo. Bom, aí o senhor tem que me dizer qual item, do resumo Deve 31. O ser senhor está se. o Peraí, Terezinha, só um 39 instantinho, ali. peraí. O 39 é? Pois é, Ou o senhor quer 39. Não, fazer dois itens anteriores? o que você pediu Últimos. dois que ficaram faltando para entrar depois no É, novo que seria o diluviano. isso. Então, o senhor quer fazer, o senhor quer no 38 ou o senhor prefere ir no 39 para só explanar? Eu quero 38. Vamos ver o 38 aqui primeiro. Sim, só fazendo uma explanação, não leitura. Então, Pronto, está na tela? uhum. É só para eu poder é, me, Orientar. me localizar aqui direitinho, entendeu? Uhum. Então tá.
38. Tá. Agora passa para o 39. Certo. 39. Tá, peraí. Tá. Pá, 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 tá. Sobe mais um pouquinho. As águas, eles quando arrastaram. Arrasta, 38, 31. Vamos lá, pode passar. Vai sim. O sorgimento esperado, tal. Isso. As águas, espera aí. Mas o sorgimento operado da massa, levado uma vez no local, os deslocamentos sucessivos dessa massa forçosamente elaboraram a superfície do solo. As águas escoando, sobe mais um pouquinho. As águas escoando arrastaram. Aqui, né? Tá, aqui. Parte dos terrenos de formação postos a descoberto pelo sorregimento, inundaram algumas montanhas que eram recobertas, tal, pela ação do fogo central, são principalmente. Porque nós vimos bastante isso, né? Isso Uhum, não foi nos vídeos uhum, e na imagem, como eu falei uhum, para o senhor. Poderia ser dos dois parágrafos anteriores, que foi como tá. falei. Certo. Então, aí tá, tudo bem. Eu vou tentar, então, colocar esses dois itens, assim como introdução, né? Como uma introdução e também a parte, esses dois itens, eles contêm, vamos dizer assim, a, como eu diria, meu Deus do céu, os acontecimentos, né? Principais do terciário. Entendeu? Nós poderíamos resumir todo o período terciário, né, nesses dois aqui. Pelo seguinte, nós já sabemos que o início da formação geológica da Terra, o período fanerozoico, o primário, né, o intermediário, o secundário, esses foram períodos em que a Terra estava passando por um processo, deixa eu ver aqui, deixa eu levantar, estava passando por um processo de, vamos dizer assim, eu estou levantando aqui, mas no sentido de esfriamento, né? Porque o tempo foi passando, né? A crosta foi se compactando, a proporção do esfriamento, né? Mas esses períodos, até o secundário, eles assim, em termos de movimentação, eles foram, vamos dizer assim, foram modestos. É claro que haviam elevações, tinha montanha, porque os fenômenos, né, eles aconteciam com muito mais frequência, porque a crosta era fina, né, pouco resistente, então a toda hora, vamos dizer assim, havia um cataclismo, havia uma erupção, mas isso tudo dentro do planejamento, vamos dizer assim, da construção da Terra. Porque vamos dizer assim, a cada golfada, vamos falar no português aqui, quando a gente tem uma indisposição que faz uma golfada, a cada golfada que a estrutura da Terra fazia, abria uma fenda e botava para fora, ela contribuía para engrossar, né, a camada, porque o material que ela botava para fora estava ainda incandescente. E com o contato com a superfície, ela começava a se esfriar mais rapidamente. Nessa época, vamos lembrar que os continentes já estavam ainda todos eles ligados, né? Estavam interligados uns com os outros. Isso produziu, vamos dizer assim, grandes extensões, ou vamos dizer assim, produziu
uma forma assim um pouco, vamos dizer, em comparação, em contraste com o terciário, produziu uma paisagem um pouco mais monótona, porque pelas circunstâncias que nós acabamos de dizer, né? Eram cataclismas que ocorriam porque a crosta era fraca, era estreita, né? E com isso ia ampliando, né? Ampliando a crosta terrestre, ampliando. Muito bem. Aí chegado então está aí o que acontecia nos períodos anteriores, né? Um resumo do período do primário e do secundário. Quando chega o período terciário, né? Quando chega o período terciário, o que acontece? Esse período, nós não estamos falando aqui, vamos esquecer um pouco essa questão de tempo, né? Porque são todos em milhões de anos. E para nós, milhões de anos é um número, é um valor que a gente não tem noção de quanto vale, né? Milhões de anos são cifras que para nós, pobres mortais, né, não tem assim grande significado. Então, a proporção que o terciário começa vamos dizer assim, a colocar as suas características em vigor, né? A proporção que começa a colocar as suas características em vigor, então, a partir daí, faz-se o limite, né? Faz-se o limite entre os períodos anteriores, né? O Fanerozoico, primário, secundário, e aí, então, começa a denominar terciário. Por que esse terciário? Do meu ponto de vista, né? E não é do meu ponto de vista, né? Do ponto de vista da geologia, o terciário foi o período mais dinâmico de toda a geologia da Terra, porque começaram a aparecer, né, as cadeias de montanha, né, a aparecer vales mais profundos, em função estava ali do lado ali, ó, uma colocação que a coisa tinha colocado, as formas que produziam essas grandes montanhas, né? Quando isso já considerando, veja bem, nós temos que lembrar aqui que a crosta já estava um pouquinho, né, espessa, já era grossa, então já ela, vamos dizer assim, ela tinha massa, ela tinha volume de rocha que poderia produzir as chamadas montanhas. Então, nas regiões, quando vamos dizer assim, a pressão interna, porque volto aqui, vou fazer um retrospectozinho. A proporção que a camada se engrossava, né? E com isso a proporção que ela se engrossava, maior era a pressão no interior da crosta, do interior da Terra. Estão entendendo? Porque quando no início, vamos dizer assim, a bola de fogo vinha até a superfície. No momento em que começou a formar uma crosta consolidada, né? Essa bola de fogo interior começou a diminuir, correto? O raciocínio está certo? Claro, você tem uma bola assim, a proporção que, olha a minha mão aqui, você tem uma bola de fogo assim, que era a Terra no início, a proporção que foi criando crosta, a parte interior começou a diminuir um pouquinho, foi diminuindo. Com isso, a pressão, né, a pressão aumentava. Então, quando essa pressão, por uma falha qualquer na superfície, ou porque toda rocha tem o que nós chamamos em geologia uma zona de fraqueza. Essa zona de fraqueza
é um ponto onde, por exemplo, os operários que extraem pedras de construção civil, né? Os operários nas minas, ele pela experiência, os geólogos, os engenheiros de geologia sabem, eles veem o veio de fraqueza e ali bate em cima daquele veio para poder separar, não é isso? Para poder cortar a rocha, né? Cisalhar a rocha. Foram que os egípcios sabiam fazer isso. Há 5, não sei quantos mil anos atrás, eles sabiam, tanto que dizem que não foram bem os egípcios que construíram as pirâmides, foram os extraterrestres, né? Que já vieram com conhecimento de outras plagas. Então, eles sabiam o ponto de fraqueza, ali batiam com o cisel e retalhavam, né? Faziam os blocos de pano. Na natureza, na natureza na natureza da Terra, né? Da formação geológica, a pressão também procurava esse ponto de fraqueza na crosta para poder se romper. Então, quando se irrompia, duas funções. Uma era aliviar a pressão interna, porque com o passar dos milhões de anos, a crosta ia se endurecendo, se alargando, e com isso a pressão aumentando. Para aliviar essa pressão e manter o equilíbrio, né? O equilíbrio da Terra, do bloco, ela rompia e os vulcões. Esses vulcões tinham duas funções. Uma é colocar para fora massa interior, né, para poder criar mais espaço. Outra, essa pressão, né, quando, vamos dizer assim, em larga escala, elas levantavam parte dessa, vamos dizer assim, desse entorno, né? Então, vamos ver se eu com o dedo aqui dá para ver. Eu tinha aqui uma linha de fraqueza. Quando a pressão fazia irromper aqui para sair lava, formar vulcão, aquilo outro, essa pressão pegava desse lado, do lado de cá, e com isso levantava. Quando eu digo pegava desse lado de cá, às vezes são quilômetros de extensão a partir daquela fenda. E com isso levantava, formando uma montanha, vamos dizer assim, né? Nós temos que colocar em grande escala. Essa é uma forma, não é isso? De fazer as montanhas. E outra forma, por exemplo, existia a pressão, né? Existia a pressão, mas não conseguia irromper. Quer dizer, abrir o buraco, formar um vulcão, botava lava de um lado, subia placas de outro. Essa era uma outra forma também de fazer. Essas montanhas eram formadas que a gente chama de dobras, né? Por dobramentos, porque ao empurrar a crosta por inteiro, né? Pelas diferentes pressões, nos diferentes espaços em que a pressão se exercia, né? A pressão se exercia aqui num grau, aqui num outro, aqui num outro, aqui num outro. Então, nas diferentes pressões, quando ela levantava aquela massa enorme de crosta, também formava montanha. E montanhas que a gente vê, às vezes, em fotos que eu falei da outra vez. Aí na Suíça tem áreas aí, montanhas expostas, somente às margens dos lagos, e que a gente vê as dobras acompanhando assim, mas beleza, entendeu? Com muita nitidez. Essa que você mostra aqui, Zélia, a gente pode ver uma assim, ó, meio que, mas eu não sei se aí é neve ou se são linhas
de dobramento, entendeu? Não sei. Me parece que essa aqui está mais dentro do primeiro caso do que nesse segundo, porque quando são sequenciais nesse segundo caso, né, pelas dobras, né, são desses casos. Eu, então, também, através dos movimentos de placas, né? Através do movimento das placas tectônicas. Mas aí já foi mais recente. Esse processo de formação de montanha já é mais recente, quer dizer, mais para o meio e final do terciário. Mais para o meio e final do terciário. E aí nós temos montanhas, por exemplo, dessa época, como aqui os Andes, né? Parte os Alpes, os Urais, por exemplo, são cadeias de montanhas formadas já durante o período terciário, bem durante o período terciário. E também aí os montes, os Juras, né? Que é a cadeia de montanha mais característica da Suíça. Então, quando a gente está dando aula e falando de geologia geral para os alunos, a gente diz o seguinte: o terciário foi o mais movimentado de todos os períodos em que a Terra tem passado, até chegar aqui o quaternário, que foram fenômenos de menor porte. No terciário é que ocorreram os grandes fenômenos de cataclisma, vamos usar a expressão que Kardec usa muito, né? Os cataclismas maiores em toda a história geológica da Terra aconteceram no período terciário. Ok? Alguma pergunta, alguma coisa que não ficou muito claro, eu prefiro que você pergunte para eu poder responder mais precisamente. Ok? Terezinha, você gostaria, Clarinha, porque isso aí está só apenas um resumo, gente. Ah, eu entendi direitinho, seu Júlio. Eu acho que essa explicação que o senhor deu para entender bem esse fenômeno aí dos vulcões e tudo mais. Só uma coisinha que eu queria perguntar, como o senhor falou, né, quando vinha aquela pressão do centro da Terra, né, aquela pressão rompia a camada, a A crosta crosta, terrestre, levantava toda aquele volume, né, do solo, levantava para formar as montanhas, né? Mas a certo. lava que saía também formava montanha, né? A lava que saía lá de dentro Também. também É. acabava formando também a montanha, né? Ajudava, sim. Seria, vamos dizer, como se fosse a argamassa que soldasse aquele material que vinha de Ah, forma abrutalhada. sei. Entendeu? É muito comum a gente encontrar daí as rochas, daí o nome de rochas ígneas, Uhum. né? Sim. Ígneas ou magmáticas, né? Que De nós magma, encontramos né? na maioria, na quase totalidade das cadeias de montanha, né? Principalmente essas mais fáceis da gente ver, que são documentadas, né? Para a gente datar e dizer da sua origem, a formação. Obrigada. Ok? Nossa, Alguém já Mais Deus. alguma levantou a mão? coisinha? Só um instantinho. Seu Dilson, bem-vindo, feliz aniversário. Feliz aniversário, seu Parabéns. Deus. Pergunta aí, seu Dilson, eu estou na fila. Levanta a mãozinha, Clarinha, senão eu me perco, por favor. Vou levantar a mão, gente. Se não, Quanto antes terria. Tudo bem aí, Ken? Desculpa o atraso novamente. Oh, meu Deus. Eu estava no computador trabalhando, aí nem vi a hora. A hora voa, que a gente nem vê. Mas é mais uma justa causa que eu estava trabalhando. Justifica, mas não justifica, não é não, Clarinha? É verdade, né? Mais ou menos. Mas eu espero que seja o mais senhor para gostaria de mais. fazer alguma pergunta, seu Dilson?
Não, por enquanto não, porque eu entrei agora, não pesquei Tá nada. certo. Então tá. Muito obrigada. Bem-vindo. Deixa eu ver se Clarinha. eu... Pois é, então, quase perdi o fio da meada, calma. É, foi uma época, pronto, que foi uma houve a transição climática, certo? Nós falamos nos Também. vulcões, então era uma época que era muito quente, tá? Essa formação de montanhas foi formada por esses vulcões, por essas lavas, é isso. E aonde entra, então, porque nós vamos entrar aí numa era glacial, certo? Nessa mudança toda. Tá? Hum. E quando estamos entrando para a era glacial, quais foram os fenômenos maiores que nós podemos dizer que tivemos a nível de continentes? Que a gente sabe, pronto, tivemos o que eu estive lendo, o tal evento KP, é isso? Que foi quando os dinossauros somem, é esse que eles chamam de evento KP. Né? Foi uma época também, quer dizer, vão os dinossauros, mas vêm os mamíferos de grande porte, né? Baleias, rinocerontes, hipopótamos, elefantes. Então, foram quando veio os mamíferos todos, quando a vegetação também modifica, a vegetação essa que a gente tem até hoje, né? Foi mais também para o final. Estamos falando, segundo o que eu li, 1.800.000 anos atrás, porque a era terciária foi a 65 milhões, correto? Correto. Né? É por isso Então, o que que eu... eu disse para Pode falar. esquecer um pouco essa questão de números, esquecer um pouquinho a questão de números, Uhum. porque eles são assim, são números que para nós a gente não tem noção de como se colocar, Isso. vamos dizer assim, mesmo diante da tela vendo passar o filme. A gente não tem, porque são muitos milhões que custam. Por exemplo, o período terminou a 65 milhões de anos. Aí há uma fase intra-intermediária entre o terciário e o quaternário, né? Que onde vamos dizer assim, as superfícies há uma acomodação, há uma transição para outro tipo de vegetação, a transição para uma nova fase climática que poderá ocorrer, entendeu? Então, como você, antes de você concluir as suas perguntas, que eu espero que sejam muitas, você citou aí, porque os dinossauros acabaram e aí começaram a aparecer. Você vê, por que os dinossauros desapareceram? Tem várias teorias. Uma delas de que houve vamos dizer assim, um grande choque. Meteoro, né? É, Um meteoro? é, um grande meteoro e tal. E a energia produzida, é como eu citei isso numa outra fala, ele produz uma energia muito grande, igual a bomba atômica. A bomba atômica não mata por estraçalhar A ou B, braço para cá, não, a bomba atômica derrete tudo pela energia que ela libera. Então, esse meteoro, na sua. Exatamente. Quando ele atinge a superfície da Terra, ele provoca uma energia tão grande que e caiu numa área de digamos, vamos botar entre aspas a possibilidade, né, que os dinossauros eles desapareceram, né, eles foram atingidos e dizimados nessa coisa. Ora, se você elimina, veja só, se um fenômeno cataclismático, vamos dizer assim, usando a expressão mais antiga e tal, ele se produz, alguma consequência vai ser gerada por esse impacto, por esse fenômeno, correto? Alguma consequência. Ora, se ele libera energias de calor, né, energia que vão derreter num determinado espaço, ele pode produzir em espaços mais longínquos, que estejam fora do alcance dessa energia, concentração, por exemplo, da massa líquida, que estava ainda muito quente, os mares ainda eram quentes,
entendeu? A vegetação. Com esse recuo desses mares e concentração dos mares, deve ter surgido aí surge nesse período nesse período intermediário entre um período e outro, né, o terciário e quaternário, outro tipo de vegetação formando grandes florestas. E nas concentrações oceânicas, os animais cresceram muito. Porque os grandes que morreram em terra, entendeu? Não é que migraram, mas pelo processo evolutivo, pelo processo da engenharia evolutiva, que eu digo sempre de forma jocosa, que Papai do Céu montou para poder produzir a nossa evolução, né? Aí começam a surgir as baleias. E aí molda-se um novo cenário para se desenvolver o período quaternário, a era quaternária, ou o nosso famoso Holoceno, que é o período atual. Muitos desses animais eles estão ainda aí como prova dessa transformação. Ok? Respondi, Clara? Respondeu sim. Então, nós podemos acreditar que a nossa mudança climática, embora o homem, né, colabore tanto com ela, essa nossa mudança climática, esses fenômenos todos que agora se apresentam, como no Rio Grande do Sul e como outros, né, na China, essas tempestades, essas inundações, e os vulcões que também falam não, já estão, vulcões que estavam adormecidos estão voltando a entrar em erupção, outros já há mesmo até quem fale que vários vão entrar em erupção, não é? E que vai ter grandes catástrofes por causa disso, nós podemos dizer que não será mais uma transição que estamos tendo nesse nosso período geológico. Independente de dizer que o homem está contribuindo para o planeta ficar como está. Nós tivemos essa explosão solar agora, que até falavam que ia parar tudo da internet, blá, 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 blá. Não aconteceu nada disso, mas claro que ela vai mexer alguma coisa com o planeta. Então, era isso que eu queria colocar. Se nós não estamos caminhando para um processo desse que aconteceu há milhões de anos atrás. Não com a mesma magnitude, mas estamos caminhando para mudanças. Isso não tenha dúvida. Né? Considere o seguinte, que há milhares de anos atrás, milhões até, vamos dizer assim, o homem não tinha praticamente influência nenhuma nessas modificações. Hoje nós somos 8 bilhões, né, de seres produzindo gases, produzindo matérias que são poluidoras, entendeu? E com isso podendo produzir também determinadas mudanças. Até parece que os animais colaboram com isso. Antigamente existia o indivíduo criava uma meia dúzia de cabras, uma cabeça ou duas de boi, vamos dizer assim, quando começou a ser domesticado. Hoje são milhões e milhões de cabeças de gado que para alimentar. O Brasil mesmo tem mais de 250 milhões de cabeças de gado que alimenta não só o Brasil, como alimenta grande parte do mundo, né, vendendo coisa. E dizem que o gado ele é um elemento que é poluidor. Né? Cada vez que o gado solta um pum, né? Ele está jogando matéria. Então, são essas. E outra coisa, é dinâmico. Né? Nós temos lido aí que todo o processo da Terra ele é dinâmico. Haverá uma mudança, mas não com a mesma intensidade que nós estamos percebendo agora, ok?
O que Vamos. vimos, né, pela história geológica, né, nós não teremos agora, são em Mas enorme era isso, quantidade. mas era justamente, a resposta era dentro desse olhar mesmo, o olhar geológico. Era isso que estava Sim. Não, não. Na intensidade geológica, porque, inclusive, o homem está aprendendo a domar determinadas manifestações. Eu tive lendo há pouco tempo, há um país que eu não conheço e que eu ainda, como eu sou jovem ainda, eu quero ainda ir à Europa no verão, entendeu? E conhecer a Finlândia e a Islândia. São os dois lugares que eu quero ir. Na Islândia, tudo lá é energia vulcânica, proveniente do vulcanismo, né? A energia que se consome lá, que se faz tudo lá. Eu ainda quero passar assim uns 3 dias num spa daquele lá da Islândia, né? Só boiando nas águas termais. Ainda sou novo, eu chego lá, eu chego lá. Entendeu? Então, o homem já aprendeu a controlar isso, né? As águas, as grandes barragens, né? Mas vamos ver daqui para frente como é que funciona. Bom, então vamos seguindo, porque cada um que estiver ou que querer falar, por favor, levante a mãozinha, tá? Então, o Isso. seguinte, deixa eu abaixar a mãozinha. Como a Clarinha Zé, falou. Zélia, por favor, Ah, posso, bom, tá posso certo. fazer mais uma Qualquer pergunta coisa, para o Júlio? levantar a mãozinha, tá? Eu vou Tá. dar para o senhor, por favor, senhor Rony. O senhor Júlio, desculpa aí que eu não conheço muito pouco aí de geologia, mas Eu também, na também conheço pouco. época, na época terciária, nós tivemos aí, Terciário. então, terciária, tivemos o aparecimento aí das grandes montanhas, né? Eu li um É. artigo há pouco tempo que essas montanhas ainda continuam aumentando alguns centímetros por ano, né? Isso leva a gente a crer que ainda existe essa energia, né, funcionando, né? Numa Sim, live desses dias aí, onde o Mário do Japão, acho que vocês conhecem, né? Ele sim. fez uma colocação interessante, que no Japão, há pouco tempo surgiu, no meio do mar, uma ilha, que inclusive agora é motivo de disputa, né? Que alguns países querem ser dono dessa área, né? Então, de repente, surge uma ilha, né? Levanta uma ilha, uma grande área, né? No oceano, e alguns países até pleiteiam, né? A propriedade daquilo lá. E é interessante como a natureza ainda continua, né? Com essa energia, né? Certo. Fluindo, né? Eu queria ouvir o senhor um pouquinho a respeito disso. Bom, no caso específico falar daquela área ali, se você procurar aí nas pesquisas, você vai ouvir falar círculo do fogo. Já ouviu falar nessa expressão? Vocês já ouviram? Círculo de fogo. É uma linha que no continente asiático, né? E que passa por todas aquelas ilhas do Pacífico. Ali, essa linha, ela é área limítrofe de 3 placas tectônicas ali, entendeu? Duas grandes placas e uma menor que entra como se fosse um cotovelo querendo abrir passagem, mas ela fica lá. Mas, a rigor, podemos, duas grandes placas tectônicas, elas ali fazem limite. Então, é muito comum naquela região. O Mário lá no Japão deve saber. Todo dia tem tremor de terra lá, porque as placas estão em constante movimentação. São questões de milímetro. Mas você vê, para uma placa movimentar-se 1 milímetro ou 2, numa mexida qualquer interna,
e provocar o tremor na superfície, quer dizer, 30, 40 quilômetros acima, né? É meio. Porque foi gigantesca a energia produzida por esse esbarrão. Está compreendendo? É como se nós aqui, vamos dizer assim, eu passasse na rua, cruzasse com o senhor, por exemplo, e desse uma boa esbarroada, né? Pum, ombro a ombro, né? Como os jogadores de futebol fazem, né? No campo, né? Em jogo. Eles dão aquela esbarrada um com o outro ali, cotovelo, braço e tal. Ali é uma energia que se libera de um e de outro. E aí, essa energia, por exemplo, localmente, vou usar essa expressão aqui meio chula, localmente, pode abrir, pode ser uma linha de fraqueza, de tal forma que forma-se uma erupção vulcânica, né? E a lava ela vai se depositando no fundo do mar, se consolidando, por causa da temperatura ali é mais favorável, vai se consolidando, aí a cada erupção ela vai derramando. Trata-se assim, então, se formos classificar que tipo de ilha é essa? É uma ilha vulcânica, né, formada única e exclusivamente de lavas, né? Quando chega à superfície, quando essas lavas chegam à superfície, o que acontece? Entra o elemento natural, o elemento animal, por exemplo, né? As aves que depõem ali suas fezes, os animais, por exemplo, do mar, que podem ter acesso também, depositam ali suas carcaças quando morrem, etc. Tudo isso é matéria que pode ajudar na movimentação do metamorfismo, na movimentação química, entendeu? Na alteração de uma coisa e outra, porque os minerais estão ali. Os minerais da formação da Terra estão no mesmo direitinho. Eles só aparecem quando tem ambiente propício para poder se manifestar. Ok? E isso em todo o continente. Em todas as partes do continente pode ocorrer isso. Né? Aí na Europa, por exemplo, esse gela, degela, descongela, e isso tudo é movimento, é energia que produz. O gelo, quando ele derrete, né, ele vem raspando e vem tirando, nem que seja uma camada 0,00 milimétrica de algum lugar, mas algum lugar ele faz descer. Né? Gostaria de Ok? complementar só Perfeito, muito o que o obrigado. senhor Rony se mencionou, e fizemos um estudo anterior e ele está se referindo ao item 33, que já havíamos comentado, sobre a ilha que apareceu lá no Japão. Quem estiver interessado, está aqui, sim, no YouTube do NEC, e já vimos isso, tá? Uma outra coisa. Eu gostaria de fazer a pergunta porque eu dei a passagem para o seu Rony. Senhor Júlio, Pois não. nós estávamos falando sobre as várias hipóteses que há sobre meteoros ou não. São hipóteses. O que eu achei interessante foi quando estava mencionando como desapareceu os dinossauros que veremos posteriormente, mas como o senhor mencionou, ou como a Clarinha mencionou, os meteoros que veremos posteriormente, eu achei interessante que também é uma hipótese que ela falou, não sei se foi tu, um potpourri, a catástrofe. E ele fala sobre uma poeira de rochas, com vários tipos de aerossóis, que eu não fui procurar, e que tinha gases naquele ambiente todo. E achei muito interessante quando ela mencionou até como nós vemos atualmente que isso interfere nas temperaturas atuais que nós temos. Então, aquela hipótese, a hipótese que se tem, se nós observarmos aqui no que nós havíamos comentado em off, sobre esses gases
que como se fosse efeito estufa que deu naquela época. Então, foi muito interessante estar observando isso, porque até ocorreu como se fosse uma escuridão completa. E tinha aquela parte de poeira e os animaizinhos, coitadinhos, procurando cavernas para se. Imagine como eles ficaram todos com medos. Então, trazendo para os dias atuais, a quantidade que nós temos, que o senhor falou, de vacas, de animais que se usa, que nós temos, claro que interfere mais no efeito estufa e tudo isso. O que eu gostaria de acrescentar é sobre essa poeira, que nós não falamos, sobre essa poeira que eu achei que diz aqui, até que, vou até trazer para não me equivocar no que estou mencionando, e nós aqui gostamos de sempre trazer os sites que são pesquisados. Então, aqui justamente no... Vocês estão... Gente, está na tela? Tá. Então, justamente no Estadão, aqui aparece sobre essa parte da poeira. A poeira pode interrompeu a fotossíntese. E aí o senhor mencionou mais uma vez a Europa. E realmente, aí no observatório aqui da Bélgica, eles fizeram pesquisa como estão fazendo, e até hoje surge, como o senhor está falando, sobre essa parte dos vulcões, e que está sempre havendo essa renovação. Mas o que seria essa poeira? Seria esse quando o meteorito, uma dessas hipóteses, chocou com a Terra e teve essa poeira, e ele menciona também esse Tânis lá nos Estados Unidos, e tem aqui, esse aqui, ó, a equipe de seda descobriu os grãos finos de poeira, descobriram isso em Tânis, lá nos Estados Unidos. Aí ele tem falando, aproximadamente o mesmo tamanho que as bactérias microscópicas, uma faixa de tamanho pequena, mas não muito pequena, que teria permitido, veja bem, gente, que a poeira persistisse na atmosfera por 15 anos. Isso é algo atual que está sendo. É algo atual que eles estudaram. Isso significa que a poeira teria contribuído mais para impedir que a luz solar atingisse a superfície do que as partículas de fuligem ou os aerossóis de enxofre. Então, eu achei muito interessante sobre essa poeira de rochas, que, como é a área do senhor, é interessante conversarmos sobre isso. O que o senhor acha, senhor? Eu acho, e vou dar um exemplo aí para vocês. Dever de casa. Vocês pesquisarem. Estão lembrados que há alguns anos atrás, tem pouco tempo, acho que tem 3 ou 4 anos atrás, na Islândia, houve uma erupção vulcânica que interrompeu o tráfego aéreo na Europa durante semana, entendeu? Essa erupção, ela produziu cinzas, eu esqueci o nome eu não tenho o nome aqui, que era um nome grande, complicado, lá os negócios daquela região, as línguas lá dessa parte lá da Europa é meio complicado, finlandês e islandês. Então, eu estou tomando esse exemplo porque ele é bem recente. E no caso da energia, né, produzida pelo esse impacto, é a mesma coisa. O vulcão ele solta, ele expele não só poeira, como também expele pequenos e grandes bloquinhos, né? Pedaços de rochas em estado ainda meio que, quando ele joga para o alto, já está meio que consolidado e tal. Mas isso, quando entra em contato com a nossa atmosfera atual, existe uma reação, há uma reação química, né? E então ela libera determinados gases que estão naquele pequeno pedacinho
de lava vulcânica mais ou menos consolidado, e com isso pode produzir, vamos dizer assim, atingir. Imagine isso numa intensidade grande, pode ter afetado, no caso como foi pela teoria, né, do meteorito na Terra, os gases se formaram a partir desses pedaços, vamos dizer assim, de fragmento expelido pelo vulcão, e os animais que tinham, como eu falei da outra vez, tinham pouca resistência, porque eles não tinham anticorpos, né? Eles eram ali na natureza, tudo beleza e tal, não tinham anticorpos. Então, alô, tá ouvindo? Sumiu aqui. Estamos ouvindo, seu Júlio. É Estamos porque ouvindo. sumiu a imagem aqui para mim. Não, estamos ouvindo, senhor. Estamos com a imagem perfeita. A minha, inclusive? A Inclusive de o vocês senhor sumiu está. aqui. Estamos agora na tela, o senhor e a Terezinha. Não sei como é que está aparecendo para vocês, Aqui, mas minha está tela está perfeito. toda branca, mas tudo bem. Mas então, isso pode ter, viu? É perfeitamente viável isso que você falou, viu, Zé? Essa sua hipótese aí, essa curiosidade sua, é perfeitamente factível, né? A partir, principalmente desse exemplo do vulcão da Islândia, que paralisou a Europa toda, né? Com Exatamente. voos Foi e em tudo mais, 2021. escurecendo, 2021, né? 2021. É isso, Em isso aí. Reykjavik, Islândia. Bom, e não é minha a dúvida. Não é, foi eu. Eles estão. A pesquisa que se faz dos geólogos, ou tem outros nomes também que eu não sei o nome, que eu não vou agora. E eles encontraram isso nos Estados Unidos, lá, deixa eu ver, em Tunis, nos Estados Unidos. Esses fósseis e essa parte da poeira que, como eu havia mostrado anteriormente. Deixa eu ver se encontro. Aqui, tá? Bom, aí eu tenho que procurar outra vez que abrir várias janelinhas. Mas vamos continuar enquanto alguma coisa a mais? Como é que nós podemos seguir com o estudo, por favor? Fica aí aguardando. Eu estou sem a imagem de vocês aqui. Alguma coisa aconteceu, mas vamos ver. Bom, eu não sei o que aconteceu. Aqui nós estamos com a imagem. Inclusive, estou colocando na tela o que havia comentado sobre essa parte da poeira. E foi lá que ele está dizendo que ele está explicando o Sim, impacto gigante não criou apenas uma nuvem de poeira. O asteroide de 10 quilômetros de largura causou tremores na Terra, gerando tsunamis. sim. Ele ejetou, aí está, essa palavra, ejetou detritos que caíram Hum, novamente, aquecendo a atmosfera na reentrada e causando incêndios florestais globais. Veja só, naquela época, incêndios florestais. é. Aí ele levantou poeira O de que deve ter rocha. contribuído também com a extinção dos bichos, né? E ele explica, inclusive com a era da extinção dos dinossauros, que vamos entrar posteriormente, também temos o material aqui. Ele levantou poeira de rocha e outros tipos, como havíamos comentado. Então, vamos passar posteriormente o link para quem estiver é, interessado. Vai ser todo colocado na descrição do link. Mais uma vez, antes de passar a palavra para a Terezinha, todos os estudos estão gravados, como esse será baixado no YouTube. Tá, seu Johnny? Terezinha, por A favor. imagem sumiu. Eu gostaria Não, que o Júlio também explicasse agora para eles estão nós me vendo. essa parte aqui que está no item 41, tá? Que o período terciário, no qual se formaram vastos continentes, é caracterizado pela aparição dos animais terrestres, né? Do mesmo modo que o período de transição viu nascer uma vegetação colossal
E o período secundário, répteis monstruosos. Este, que é o período terciário, viu-se produzirem mamíferos gigantescos. Aí vem os nomes, né? Tais como o elefante, o rinoceronte, hipopótamo, Sei não. paleotério e outros. Essa fase aí, gostaria que o senhor Júlio falasse um pouco dessa fase aí. Também viu nascer igualmente os pássaros, né? Foi uma fase assim bastante rica, né? No que se refere à vida, né? No planeta, né, senhor Júlio? É, tem que levar em conta a mudança de paisagem, né? Com a mudança, mas os animais eles diminuíram de porte, de tamanho, e passou a haver maior diversificação de espécies, porque também com essa nova paisagem, novos climas foram aparecendo, né? Foram aparecendo lugares mais quentes, vamos dizer, temperados, outros mais frios, enfim, vamos dizer assim, começou a tomar a cara de como nós somos hoje, entendeu? Por isso é que essa diversidade de ambiente produziu também uma diversidade maior de espécies animais, viu? A gente poderia dizer, seu Júlio, que o clima já estava mais propício para os animais, né? Que foi uma preparação para a vida que nós temos hoje, né? Então É já uma houve preparação, mas que não é da mesma forma que está hoje, não, não. não, uma preparação, né? Para o que nós temos Nada, hoje. nada parecido com o que é hoje, viu? Uhum. Nada, nada. Nós só vamos ter um clima mais ou menos igual ao nosso, o que está hoje aqui, de 10 mil anos para cá. Entendeu? Só 10 mil anos para cá. Muito recente. Avisa que você teve problema aí. Gente, alô? Estamos ouvindo, seu Júlio. Não, porque eu estou, como eu disse a vocês, eu estou com um problema agora, eu peguei o celular da Elza, eu estou com um problema, a tela aqui do computador, ele simplesmente saiu do ar, a tela. Está tudo branco aqui. Eu gostaria de trazer o que Terezinha mencionou no 41, porque realmente é muito rico esse item. Inclusive, ele cita que algumas espécies dessa época sobreviveram ao cataclismo, como nós havíamos comentado, e menciona também vários. Estamos aqui, estamos com imagens na tela, para quem estiver vendo, e que vai ser colocado também, mais uma vez, repito, na descrição do vídeo os sites que fizemos a pesquisa e que se encontram essas imagens. Como eu gosto de explicar, porque o seu Rony está há pouco tempo, então ele vai se adaptando, né? Então, aqui, o Félix, ele fala, por outro lado, aquelas que designamos pela qualificação genética de animais antediluvianos estão completamente desaparecidas ou foram substituídas por espécies análogas, de formas menos grosseiras e menos compactas, dos quais os primeiros tipos foram como que esboços, aí eles remencionam, tais como o Felis speloea ou speloea, que animal carnívoro de volume de um touro, tendo os caracteres anatômicos do tigre e do leão, o Cervus megaceron, variedade do cervo, do qual as galhadas de 3 a 4 metros de comprimento tinham espaço de 3 a 4 metros entre suas extremidades. Trago primeiro sobre os felinos, que são justamente esses, que o Felis, para que possamos ter uma ideia dessas espécies que ele está mencionando. Oh lá lá. Desculpem. Aqui. São esses, que eles foram se desenvolvendo até chegar aos felinos que nós temos hoje. Zélia, não está aparecendo, não. Tá não? Não? Obrigada, Tê. E agora? Vai aparecendo. Ah, agora tá.
mas apareceu, bom, enfim. Então, ele menciona justamente o que a Terezinha estava falando, somos o gato da selva, o gato de Bengala, a pantera nebulosa, o leopardo das neves, gato mauriscos, gato dourado, asiático, enfim. Então, hoje o que temos atualmente são justamente o desenvolvimento daquilo que ele mencionou anteriormente. Não é isso, seu Júlio? Em relação também, para finalizar aqui o que eu trouxe, como eles têm dizendo assim, os servos Megaceron, que aqui é esse. Desculpem, eu estou fazendo aqui porque para não sair, porque às vezes se mexer, esse aqui. Estão vendo? Deviam ser muito grandes, né? Porque o Mas espaço, ele está dizendo no número 41. isso que olha, tinham espaços de 3 a 4 metros entre as suas galhadas, né? Toda a Imagine. extensão é enorme, né? Muito grande. Ô, Tê, aqui, veja só, se você observar, eu fui buscar também o que apareceu, o fóssil de um deles. Olha só, olha que imenso. Olha o tamanho, né? Olha Muito aí, olha o grande. fóssil. É, Olha o muito tamanho grande. desse. Para os nossos servos atuais, principalmente que vemos aqui muito na Europa. Hã? Olha aí, olha a imensidade. Olha. Interessante como Por isso que é importante certa trazermos fase. também as imagens, para que possamos termos uma ideia. Desculpa ter. Não, é interessante que cada fase do planeta propiciou o aparecimento de animais tão grandes, né? Depois é que o tamanho foi diminuindo, diminuindo, até chegar ao que nós temos hoje. É Exatamente. Correto, interessante isso. correto. Pronto. E- Então, bom, e que nada mais do que a lei do progresso que nós estamos tão acostumados e conversamos tanto nos nossos estudos, não é isso? Há necessidade de tudo isso, há necessidade desse tempo de adaptação, como nós mesmos estamos passando, né? E tem um Como já detalhe, né, vimos. Zélia? Zélia, Oi? tem um detalhe importante, né? Que a gente não está agora, o estudo está levando só para essa parte, mas nós sabemos que existe a atuação dos espíritos em tudo isso, né? Os Exatamente. espíritos co-criadores com Deus, como Kardec chama, né? Existe a É. atuação deles em tudo isso. Em Agora, como tudo a gente não isso. sabe, né? E nós não temos nem como termos uma ideia, né, Terezinha? Eles estão ali Não. trabalhando. E como já vemos, inclusive, neste próprio estudo, que eles continuam trabalhando de acordo com a vontade divina. Quem estiver mais interessado, vamos lá. É só ir desde o início desse estudo. Bom, alguma coisa a mais para que possamos finalizar com a 42? Eu acho que alguma coisa. Ah, e eles mencionam aqui o macaco, viu, seu? Que nós já havíamos comentado já sobre os mamíferos que que apareceram nesta época, neste período. Colocamos também aqui uma lista que mencionamos, que foi aqui, ó, diversificação dos mamíferos, os primeiros primatas que apareceram. Nós estamos fazendo apenas uma revisão, mais uma vez relembrando, tá certo? E aqui ele justamente fala no período, no item 42, vou trazer aqui. Tem-se por longo tempo acreditado que o macaco e as diversas variedades dos quadrúmanos, animais que se reaproximam ao máximo do homem, pela conformação, não existiam ainda, mas descobertas recentes parecem não deixar dúvidas sobre a presença desses animais, pelo menos ao fim do período. Então, mais uma vez eu trago aqui tem essa imagem. Vocês estão vendo na tela, gente? Sim. Aí,
para termos uma ideia de como estava, uma ideia bem remota, aquela fase. Gente, eu lembro esse tucano, olha o tucano. Eu digo tucano, tá? Que eu vou colocar nome científico. Olha como era os aves que a Terezinha mencionou e que conversamos aqui, ó. Olha só. Aqui, olha essa ave, para que ó, o desenvolvimento do nosso tucano atual. Ah, sim. Olha que interessante, gente. Imagine como eram grandes. Imensos, né? Bom, então aqui estão algumas imagens para que possamos termos a noção e tentarmos irmos até essa época no qual estamos mencionando. Aqui tem mais uma vez trazendo, eu tenho que dar aqui as caças que também existiam, tá? Enfim. Bom, alguma coisa a mais? Tudo Peguei certinho aqui por aí? com relação ao macaco, eu peguei só um comentário aqui. Existe entre o homem e os macacos antropóides uma relação de parentesco. Os macacos surgiram na Terra contemporaneamente ao homem e cerca de 25 milhões de anos atrás tiveram um ancestral em comum. Os macacos e o homem, né? Tiveram um ancestral em comum. Hoje, o macaco com maior proximidade filogenética com o homem é o chimpanzé. E com relação, E veremos isso também depois, né? Quando e aqui aparecer. com relação ao homem, né? Há 400 mil anos, os neandertais, nossos primos evolutivos, começam a surgir e a se deslocar pela Europa e Ásia. De 300 mil a 200 mil anos atrás, Homo sapiens, homens modernos, aparecem na África. De 50 mil a 40 mil anos atrás, os homens modernos chegam à Europa. Então, eu fico pensando, com toda essa descoberta, como é que fica, né? Aquela interpretação, né, do Antigo Testamento, que a Terra foi criada há 4 mil anos antes de Cristo, né? E como é que fica a explicação, o entendimento, porque muitas religiões continuam falando isso, né? Que a Terra foi criada há 4 mil anos antes de Cristo. E olha aí, falando de bilhões Adão, e né? bilhões de anos. Adão, 4 mil anos de Cristo também dizem que Adão, né? Foi quando Adão existiu também na Terra. Então. E a É, ciência está aí provando, né? A ciência não tem como, né? Ir contra a ciência, porque tá prova, né? e o nosso objetivo aqui é justamente trazer isso e que Kardec está fazendo desde o início para É, trazer esta comprovação. Em relação ao que a Terezinha mencionou sobre o aparecimento do homem, será visto posteriormente no item 49 mais explicado, tá, gente? É, Tá. senhor Júlio, o senhor tá aí querendo falar e a gente está aqui só um bocado Não, de mocinhas? não, nessa aí não, essa aí é mais tarde, um pouquinho. Eu queria dizer que essa semana, se não me engano, foi, acho que antes de ontem, eu estava ainda, nós viemos ontem para cá, acho que foi sexta-feira lá em Guarapari, eu vi um documentário sobre os Neandertais, sobre os Ah, Neandertais, um documentário. Mas, olha, sensacional. Netflix. Netflix, você já viu, né? como é o Olha, nome, gente? Depois nós vamos, inclusive, vamos fazer o Os seguinte, neo, os peraí, vamos fazer o neo, seguinte, os vamos organizar a coisa aqui, e isso vai aparecer depois. O senhor Júlio, a Clarinha pode deixar o site, vamos é o colocar site. no, no grupo para que seja visto isso, para que possamos conversar melhor no item 49.
porque agora vamos entrar no período diluviano, justamente o que o Terezinha mencionou sobre toda essa era, essa parte que se fala da Adão e Eva. Esse é o objetivo e é muito interessante de ser esclarecido. Pode ser? Tudo bem. Pode, por mim, tudo bem. Mas que eu estava, desde o início, eu queria fazer essa mencionar, porque para reforçar aquele ponto de vista que eu sempre coloco, do conhecimento de outras ciências, que vem ajudar a explicar. Entendeu? É uma caverna. Isso aí já é outra ciência, espeleologia. Mas aí tal, e sobre o solo tal, papapá, tantos metros de profundidade, foi encontrado um fóssil de um Neandertal. Enfim, olha, sensacional, sensacional. Inclusive, só para deixar vocês assim com água na boca. Inclusive, no documentário, não é, dona Clara? Ela fala, ele mostra que foi entre os neandertais que o sentimento começou a aparecer. O sentimento humano começou a aparecer, porque eles viram que eles descobriram lá um fóssil que tinha uma ferida e que essa ferida foi, de certa forma, foi tratada. Não sei se foi um braço que foi emendado ou uma perna que foi emendada, enfim. Foi um braço. Então, eu sei que, olha, vai ser sensacional. Quem pesquisar e ver, vale a pena, viu, seu Rony? Vale a pena, viu? Procurar Vamos na tentar Netflix. trazer esse site. Eu acho que já foi Netflix. comentado, eu também já vi isso. Inclusive, foi conversado aqui sobre a parte do sentimento, se eu não me engano, nos estudos da filosofia racional, como surgiu o sentimento, e se eu não me. Bom, eu não quero arriscar, eu não quero dizer também o que houve, porque eu gosto mais de comprovações. Então, vamos tentar encontrar o que está sendo mencionado para trazermos posteriormente. Porque aí tem, olha o que o Ok. senhor Júlio falou, inclusive nasceu o sentimento, já é uma Posso falar? outra coisa. Posso falar, Zélia? Uhum. O nome do documentário é O Segredo dos Neandertais. É o nome do O Isso, segredo do documentário, Neandertal. isso. na Pronto. Netflix. Nada Pronto. como ser jovem e ter a cabeça fresca, né? Eu É já Isso. bem tinha jovem, esquecido, bem já, jovem. moçada. É. Os Então, jovens aí brilhando. depois, por favor, Clarinha, você procura, por favor, o site quando puder, para não ficar tanta coisa para mim. Eu tenho que Isso. colocar na descrição isso, por favor, tá? Espero. Isso aí, Porque tudo que é beleza. mencionado aqui tem que ser colocado na descrição. Obrigada. Agora, vamos iniciar pelo menos o período diluviano para também darmos continuidade ao que Terezinha mencionou e que a Clarinha também. Muito importante, desculpem. Pronto. É isso, vamos iniciar. Vou pedir para alguém ler, certo? Que quem está bem quietinho hoje é o senhor Dilson e a Elza. Mas como o senhor Dilson? O senhor Dilson está fazendo mais um aninho. Senhor Dilson, por favor. Quer que eu leia, Zé? Esse senhor Dilson está aí? Senhor Dilson? O Ah, Deve senhor ter, Sim. está nos deve ouvindo? ter ido comer bolo. Ele foi comer Deve ter bolo, ido né, comer não? bolo. estou ocupado. Então tá, obrigada. Vamos dar. Elzinha, você pode ler, você não pode ficar no celular, é isso? Alô, Elza. Ela está Tá. lá na outro Então, extremo do apartamento. então, por favor, Terezinha. Período diluviano, item 43. Esse período está marcado por um dos maiores cataclismos que perturbaram o globo, mudando ainda o aspecto da superfície e destruindo sem retorno uma multidão de espécies vivas, das quais não se encontram senão vestígios.
Por toda parte deixou seus traços, que atestam sua generalidade. As águas violentamente lançadas do seu leito invadiram os continentes, arrastando com elas as terras e as rochas, desnudando as montanhas, devastando as florestas seculares. Os novos depósitos que elas formaram são designados em geologia de terrenos diluvianos. Pronto. Agora eu passo a palavra para o senhor Júlio. O senhor quer comentar alguma coisa sobre isso, seu Júlio? Então, Acho que está o bastante texto o bem texto claro. é perfeito e vem consolidar aquilo que nós todos aqui estamos concordando, né? Que o período foi uma fase de muita, como a gente diz, de modificações, não é isso? E mais esse cataclisma, dessa vez com a água, né? Veio modificar a paisagem, né? A água agindo como se fosse uma verdadeira enxada, né? Raspando tudo por onde passava e formando novos terrenos, né? Essas novas paisagens, né? Porque como ainda haveria muita modificação na superfície terrestre, eu costumo não dizer novas paisagens, não terreno. Esses terrenos que viriam a ser modificados, mas deixando, como digo, sempre rastro, né? Deixando rastro. Senhor Júlio, existem relatos de dilúvio, assim, mas não foi só um, né? Parece que não tem só um, né? Porque a que eu estou entendendo, eu não sei se eu estou errada, nesse aqui ainda não existia ser humano no planeta, né? Não, Pelo que a não, gente. não. Ainda Ainda não, né? não, Não ainda existia ser humano. não. Então, foi um dos dúvidas, porque pelo jeito existiram outros, né? Veja bem, o dilúvio, do ponto de vista o dilúvio que deu origem à terminologia bíblica, né? A história bíblica, né? Diferente desse aí. Esse foi, vamos dizer assim, ele cobriu praticamente grande parte das terras conhecidas geologicamente naquela época, né? Não conhecida pelo homem, mas geologicamente falando, a grande parte, então, produto da concentração de milhares de milhões de anos na atmosfera, até que essa água desceu e lavou e deu aquele freio de arrumação, como a gente diz aqui, né? Deu a chegar. Já o dilúvio bíblico, quando um geólogo, meu Deus, que trabalha muito com a geologia, os arqueólogos, esse pessoal todo entra em campo, costumamos dizer o seguinte: esse dilúvio foi pontual, foram pontuais. O dilúvio de Noé, por exemplo, ele ocorreu entre os rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, certo? Foi um dilúvio local do mundo conhecido na época, né? Porque às vezes a gente fala, pegou o mundo todo, mas era o mundo conhecido da época, né? É o mundo conhecido da época. Então, vários dilúvios nós tivemos, vários dilúvios, mas todos eles locais. Do ponto de vista, esse mais famoso, esse lá na Mesopotâmia, que é o de Noé, esse é porque é um mundo conhecido, já vi, e acho que fazia parte do planejamento divino ter esse Noé, ter essa história, para poder mostrar, enfim, dar uma lição, deixar uma lição para a gente no futuro. Bom, Entendeu? trazendo sobre isso que nós estamos falando, achei muito interessante, para tirarmos alguns mitos no qual nos estamos referindo especificamente, que também o senhor Júlio está explicando sobre os terrenos diluvianos
houve vários dilúvios, e agora, especificamente falando, trazendo mais esse material aqui que eu achei muito interessante. Porém, além do dilúvio bíblico da transição hebraica, há relatos mais antigos, como os dilúvios das epopeias mesopotâmicas, como o seu Júlio mencionou, da Atraiases e Gilgamesh, passando pelo mito hindu de Manu, pelo grego de Deucalião e pela Inca de Viracocha, que examinamos a seguir. Ainda há relatos de dilúvios nas mitologias nórdica, irlandesa. E Irlanda tem tantas coisas em relação a essa parte, né, seu Júlio? Muito, muito. Eu vejo muitas coisas, o próprio povo, o respeito que sente sobre essa cultura em relação a tudo isso. É, vamos assim colocar num ponto, numa escala, não sei a escala desses fenômenos todos, mas em ponto menor, vamos dizer assim, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? São áreas onde, por exemplo, quem conhece lá o Sul, Porto Alegre, é ali próximo, emendou Lagoa dos Patos, Lagoa Mirim, Mangueira, emendou tudo. E se não fosse a tecnologia de hoje, que vê em grande escala, né? Eu diria que nós estamos passando por um dilúvio no mundo conhecido dos gaúchos. No mundo conhecido dos gaúchos, é um dilúvio completo. Entendeu? E Local, daí, sim, local. num Porque ponto. justamente o que nós, para Agora, tirarmos esse mito que sim, ficou, sim, sim, que o sim. dilúvio acabou com a Terra, não, foi local. Não, foi Foi local, local, dali. Né? foi local, foi local. E, E, sim, seu Júlio, por favor. não, tanto local que, inclusive, mais uma faixa do território lá do Rio Grande do Sul, porque na região de montanha, na região da Serra Gaúcha, nós tivemos destruições, barragens que se romperam, então, mas aí é outro tipo de catástrofe, entendeu? É outra sequela do dilúvio, entendeu? Mas dilúvio, como se entende, como a gente entende biblicamente, cobriu de água, né? Cobriu tudo de água e tal. Todo mundo andava de barco, teve que criar um barco. Aí isso foi na região ali do litoral, próximo ao litoral do Rio Grande do Sul. Ali. E esse site aqui é um site de história, que explica sobre o que vem a ser na parte religiosa, o que significado dos dilúvios. Achei muito interessante isso. Bom, continuando. Também teve na China, teve assim, na cultura, na mitologia irlandesa, egípcia, que ele fala sobre a deusa Leoa Sekhmet, chinesa, aborígene, australiana, polinésia, na América, entre os maias, muísta e vários. O que esse site explica justamente sobre como é um site de história, ele explica que também nesses mitos em relação a algumas religiões, olha só, são três visões de dilúvios, sobre o dilúvio. Acreditar que ele aconteceu conforme é transmitido por sua fé religiosa, acreditar que é apenas um mito e nunca aconteceu, acreditar que ele deriva de um ato, de um ou mais eventos reais, posteriormente aplicados ou mistificados. Mitificado. Então, é bom trazermos, e vamos trazer isso, vamos conversar bastante para tirarmos também esse mito que nós estamos aqui vendo, cada um cooperando
dando a sua ideia, porque dilúvio, como o senhor Júlio está falando, quando nós estamos aqui esclarecendo, inclusive, sabe, seu Júlio, esse fim de semana eu fui e fiquei muito, não sabia a extensão disso do Rio Grande do Sul, e fui pesquisar e observei toda essa parte, como nós estamos, geológica, a própria localização do estado, né? A parte climática, tudo isso. E como nós estamos dizendo, é interessante, realmente um, um dilúvio local, né? Vamos dizer, É, para entendermos que muitas vezes são mitos daquilo que nos foi nos ensinado. é isso aí. Pronto. Alguma Esse, coisa. Oh, por favor, seu Júlio, desculpa. voltando à questão da dona Clara, se é, co- mudanças e fenômenos de agora podem ser atribuídos a questões do homem. Esse exemplo, vamos assim, dar uma ideia aqui. Esse dilúvio, entre aspas, aqui do Rio Grande do Sul, esse pode ser atribuído a, eu não diria causas humanas diretas, mas se o fenômeno Laninha, El Ninho e Laninha, são consequências de mudanças climáticas terrestres, né? Consequência disso, então nós temos que atribuir uma causa humana, de certa forma, para esse fenômeno, porque não fosse essas modificações climáticas que, de certa forma, produzidas pela ocupação humana, pelas atitudes dos humanos, né, na condução de práticas saudáveis ou não da produção econômica do mundial, etc., etc., talvez não tivéssemos esse fenômeno Laninha ou El Ninho. Sem contar, eu gostaria também de chamar inclusive a própria política em relação a todos no mundo todo, porque essa parte, quando nós temos um evento como esse climático, isso aqui é dito e já é previsto mínimo 2 semanas antes. Aparece aqui nos jornais, nas previsões, e nós, inclusive, como aqui nós temos muito forte para nós essas 4 estações, as pessoas que saem cedo, primeira coisa que vem é como está o tempo. Às vezes, um dia antes, porque muda muito às vezes, porque, por exemplo, no inverno, né, Clarinha? De repente saímos com a pa- tudo encasacado, daqui a pouco, às 10 horas, tá um calor. Então, para nós aqui, não sei aí, eu posso falar da Alemanha, Portugal não sei, mas nós temos previsões mínimo 2 semanas antes. Né, Clarinha? Você não sei em Sim, Portugal. sim, sim. E o que está acontecendo também, que a mudança do clima é para todos os países, para todos os continentes. Então, hoje acontece, nós tivemos, por exemplo, aqui em Portugal, na semana passada tivemos 27, 28, até 30 graus em algumas partes do país. Hoje já estamos com 18, 19. Amanhã vai cair mais. Amanhã já vou ter uma mínima aqui, depois de ter uma mínima de 15, nós já vamos ter uma mínima de 8. Então, é uma coisa assim, você parece que não sabe qual é a estação que você está. Porque uma hora você está num calor já de verão, quando você está aqui numa primavera, a primavera sempre foi mais branda, né? E de repente você sai de um verão, que não era para ser verão, por um inverno que já acabou. É A assim, senhora está em né? que região, dona Clara? Eu A senhora estou, eu está em estou que no, eu região? estou mais, eu estou no centro-norte do país. Ah, É mais frio, é, mas eu estou numa região em, que é frio, porque eu estou muito próxima à Serra da Estrela. Então aqui é sei, frio. sei, sei. Conheço bem. Tá? A Que é minha frio. neta Quando, morou quando a lá, serra estava neva, lá. é um frio danado. É.
Por exemplo, a Marinette já está numa região, Marinette, por favor, se você puder falar, que está na Alemanha, em Schwarzwald, Floresta Negra. Floresta Negra. Schwarzwald. Diz aí como é o clima aí, o frio ainda, nossa senhora, benza a Deus. Né, Marinette? Por Não, favor. o clima aqui, para te falar a verdade, é assim, de manhã, por exemplo, vou pegar hoje. Hoje de manhã tinha 11 graus. Agora, na parte da tarde, já tinha 23 graus. É assim. Tá? É uma mudança enorme. Tem dia da semana que tem 20 graus, no outro dia, 2, 3 dias, nós já temos 2, 3 graus. É o que está acontecendo aqui também. Já? E a neve, igual... principalmente lá onde ela mora, castiga, né, Marinette? Porque não é um oco, né? Castiga. Porque aquela vez, você viu, fizeram 28 graus, 2 dias depois eu estava com menos grau. Pois é. Né? Castiga. E mas aqui é tudo também. previsto, né? É previsto. Temos a tecnologia, que eu acho que foi uma das coisas que foi dito aí. Que o próprio, não importa onde seja, não vou mencionar um determinado país, mas que o governo também invista nisso para poder também proteger a própria população, independente de que país seja. Mas eu vou colocar aqui uma parte. No caso aí do Sul, que estamos falando, com toda a tecnologia, não tinha como. Até que previsse o que aconteceu, não tinha como ninguém evitar. Não tinha. Não tinha. Não acho. Evitar não, mas precaver para determinados tipos de coisas. Sim. Evitar não, mas existe sempre precauções. Inclusive também, mas não vamos evitar que são coisas de pontos de vista. Por exemplo, o que foi dito aqui, nós temos o Keller, temos Estres, para que nós também, aos poucos, nos eduquemos. A própria população, quando fizer com colocar uma mochila de socorros, primeiros socorros e tudo isso, como aqui se tem. Se chama muito a atenção da população aqui em relação a precauções. Aqui. Sim, na Europa, no geral, é assim. O que eu acredito e penso, obviamente, é que, com todas essas mudanças que estão havendo, climáticas no mundo inteiro, todos os países, todos os continentes, tem que haver mudanças. Né? Os próprios governos têm que haver mudanças com determinados cuidados na construção, quando fazem as barragens. Eu acho que isso tudo que tem que ser revisto. Né? Tudo tem que ser revisto. Sem contar com a população, né, Clarinha? Também sim, se conscientizar da limpeza. Nós temos que nos adaptar ao que está vindo aí. Pronto, é factual. Temos que nos adaptar a isso, nos preparar. Então, cada governo, né, não é por menos que tem essas cimeiras todos, esses encontros todos falando de tudo que está acontecendo, dessas mudanças climáticas, não é à toa, porque tudo que está acontecendo está previsto tecnologicamente. Mas existem algumas circunstâncias, viu, Clara? Aqui no Brasil, principalmente, existem algumas circunstâncias. Primeiro, o fato histórico da nossa desorganização. Isso é histórico. As coisas são muito assim, o jeitinho brasileiro e tal. Aí já que não acontece, nunca aconteceu, isso assim nunca aconteceu. E pelo menos tem 100 anos que aconteceu. Já passamos dessa fase, né, desse tempo. Mas ainda tem muito mais persiste. Mas isso é ignorância, né? A gente tem que convir que isso é muita ignorância. Não, gente, peraí, vamos fazer. Agora já estamos entrando para uma outra área. Vamos fazer o seguinte, vocês me permitem, pararmos aqui o vídeo, pararmos aqui a gravação para conversarmos posteriormente. Aí podemos trocar figurinhas sobre
que vamos entrar numa outra É. área. Não, tudo bem. Não, para mim está tudo claro. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tá. Numa boa. Então, na próxima semana, daremos continuidade ao item 44, na página 176, e traremos também e conversaremos mais sobre isso. Senhor Júlio, muitas graças, obrigada. Terezinha, Clarinha, seu Odilson, mais novinho, seu Odilson, um abraço fraterno. Senhor Rony, o bichinho tá fazendo 15 aninhos, rapaz. Só falta você falar Odilcinho, que é tudo diminutivo. Não, bom, seu Odilson, eu estou tratando de uma forma carinhosa, tá certo? Roninho. Então, senhor Rony, muito obrigada a todos que participaram no dia de hoje. Até a próxima.